Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Céu e o Inferno. Estamos na primeira parte deste livro, que trata de doutrina, e estamos no capítulo 10. Aqui no capítulo 10, o título é Intervenção dos Demônios. Aonde intervenção? Nas manifestações mediúnicas. E então Kardec vai trazer vários textos da igreja, reputando aos demônios toda a responsabilidade, toda a identificação dos portadores das mensagens do mundo espiritual para o mundo dos encarnados, através de manifestações físicas ou intelectuais, ou seja, batidas de pés no chão da mesa, né? Aquelas batidas, as mesas girantes e tudo isto, ou mesmo psicografia, que seja, manifestações físicas ou intelectuais, como a psicografia, a psicofonia, não é? Tipos de mediunidade. Mas todos esses fenômenos são originados pelos demônios. Então, vamos aqui para o nosso item 8. Subitem não tem subitem. Intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Muito bem. Então, Kardec vai trazer agora mais um trecho. Eles fazem aceitar o erro sob todas as formas. É para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas, os mananciais, o santuário de ídolos, o pé de mesas e a mão de crianças tornam-se oráculos. Ou seja, os demônios, não é? Fazem aceitar o erro sob todas as formas. Então, não importa qual elemento físico eles vão usar para provocar uma manifestação, mas é tudo por conta dos demônios. E Kardec diz, lembrando de ontem, não é? Que Kardec colocou assim, bom, se eles dizem que são todos demônios e nas reuniões mediúnicas vêm espíritos que moralizam a nós encarnados, incentivando-nos à oração, incentivando-nos a fazer o bem, ou os demônios são muito incompetentes, afastando os seres humanos do inferno, exortando-os a fazer o bem, ou não são demônios. Bem óbvio isso, não é? Essa é a questão que está lá no final do item 7. Então, o Kardec diz, qual é, pois, depois disso, o valor dessas palavras do Evangelho? Então, agora Kardec vai trazer, aspas, o que está no Evangelho. Isso aqui está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. As vossas jovens terão visões. As pessoas jovens, os jovens, terão visões. E os velhos terão sonhos. Então, Kardec pergunta, depois disso, o valor dessas palavras do Evangelho. Sim, ainda tem mais um pouquinho, perdão. Ainda tem mais um pouco do Evangelho. Terão visões. E os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Então, aqui nós temos o quê? Que eles falarão as mensagens que vêm do alto, porque eles mesmos encarnados não têm como saber o que sai
por suas bocas, não é? Então, derramarei o meu espírito e eles profetizarão. Então, isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Então, agora sim, Kardec. Não é predição da mediunidade dada a todo mundo, mesmo às crianças, e que se realiza em nossos dias, lembrando que muitos médiuns na época eram muito jovenzinhos mesmo, 13, 14 anos, não é? Os apóstolos lançaram anátema sobre essa faculdade, ou seja, lançaram maldição sobre essa faculdade? Não. Anunciaram-na como um favor de Deus e não como uma obra do demônio. Sabem os teólogos de nossos dias sobre esse ponto mais do que os apóstolos? Os teólogos de nossos dias, lá do século XIX, sabem mais do que os apóstolos que receberam essa revelação de que se daria, por favor de Deus, esses fenômenos? Não deveriam ver o dedo de Deus no cumprimento dessas palavras a acontecer no século XIX? Não seria, então, o dedo de Deus? Item 9. De novo, entre aspas, um texto da igreja. Por meio dessas operações da magia moderna, vemos se reproduzirem entre nós as evocações e os oráculos. Oráculos são médiums, ok? As consultas, as curas, os sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas, que eram também médiuns. Agora Kardec fecha aspas para o texto da igreja. Kardec diz: onde se vêem operações de magia nas evocações espíritas? Foi-se o tempo em que se podia crer em sua eficácia, da magia, não é? Mas hoje elas são ridículas. Ninguém crê nelas e o espiritismo as condena. A época em que floresceu a magia, não havia senão uma ideia muito imperfeita sobre a natureza dos espíritos, que se olhava como seres dotados de um poder sobre-humano. Não eram chamados senão para eles, senão para deles se obterem, fosse mesmo ao preço de sua alma, encarnado que chamasse o espírito, mesmo ao preço de sua alma, os favores da sorte e da fortuna. A descoberta de tesouros, a revelação do futuro ou filtros. A revelação do futuro ou filtros. Deve ser algum problema aqui. Eu vou marcar e ver esta palavra solta aqui, ou filtros. E ver aqui no francês o que ela significa. Vou botar procurar e amanhã eu trago, ok? A magia, com a ajuda dos seus sinais, fórmulas e operações cabalísticas, era tida para fornecer pretensos segredos para operar prodígios, coisas maravilhosas, obrigar os espíritos a se colocarem às ordens, à disposição dos homens, dos encarnados, e satisfazerem os desejos deles. Hoje sabe-se que os espíritos não são senão as almas dos homens que já viveram na Terra. Não são chamados senão para receber os conselhos dos bons. Então, os espíritos não são chamados
senão para oferecer esses conselhos, espíritos bons, para oferecer a nós os bons conselhos. Moralizar os imperfeitos e para continuar as relações com os seres que lhes são caros. Eis o que diz o Espiritismo a este respeito. Então, agora, entrando aqui no item 10, nós vamos ver vários preceitos espíritas sobre mediunidade. E aqui Kardec vai buscar, então, extratos de O Livro dos Médiuns, que é o segundo livro da codificação espírita. Então, nós já vimos aqui no projeto 15 Minutos, já vimos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação espírita. Já vimos o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita, e agora estamos vendo o Céu e o Inferno, que é o quarto livro da codificação espírita. O Livro dos Médiuns é o segundo livro da codificação espírita, lembrando que são 5, e o quinto e último é a Gênese. Então, vejamos os itens que Kardec traz sobre os critérios que o Espiritismo estabelece na prática mediúnica. Todos extraídos aqui de O Livro dos Médiuns. Então, está lá no capítulo 25 de O Livro dos Médiuns. Não há nenhum meio de obrigar um espírito a vir, apesar dele. Quer dizer, apesar da nossa vontade, eu quero que venha, mas se for vosso igual ou vosso superior em moralidade, porque não tendes nenhuma autoridade sobre ele. Então, não adianta. Eu quero que venha um espírito sobre o qual eu não tenho autoridade, ele vem, se ele quiser. Se for esse espírito que nós queremos que surja, mas isso se chama evocação. Não fazemos mais na atualidade evocação. Kardec fazia para fins didáticos. Ele estava construindo ali a codificação. Hoje não se faz mais isso, ok? Cristina, por que não se faz mais isso? Porque hoje seria o quê? Curiosidade? O importante já está aí. Evocar quem? Para falar o quê? Eu vou evocar para falar o que já não tenha sido dito. Não faria sentido. Coloquem nos comentários se tem alguma razão útil para que hoje fosse evocado um espírito. Imaginem, vamos evocar um espírito que de repente não está preparado para vir na reunião mediúnica. Porque as reuniões mediúnicas, vamos lá, as reuniões mediúnicas são dirigidas pela equipe espiritual, não é verdade? Sendo assim, são eles que elaboram quem vai vir ser atendido ou se manifestar para dar uma mensagem numa reunião mediúnica. Não somos nós encarnados que fazemos isso. Então, muito ajuda quem não atrapalha. Se estamos como encarnados numa reunião mediúnica dirigida no plano encarnado, na coisa que diz respeito, nas questões que dizem respeito ao plano encarnado, mas nas questões que dizem respeito ao plano dos desencarnados, que é o caso de quem será trazido à reunião mediúnica, desencarnado, cabe então à equipe espiritual resolver isto, não os encarnados. Faz sentido? Então, se for inferior, poderemos chamar, se for para o seu bem, ou seja, para o bem de uma situação, de um encarnado, porque então outros espíritos vos secundam. Ou seja, se estivermos numa reunião séria, à época de Kardec, havia ali a presença dos bons espíritos, o espírito inferior era evocado e era então facultada a presença desse espírito pelos próprios espíritos que amparavam ali o trabalho, que envolvia essa evocação. Mas isso era trabalhado com antecedência.
Não chegava-se ali, e aí, quem vamos chamar? Sugere um nome. Não, isso era tudo planejado. Então, os espíritos tinham tempo de trazer quem iria ser evocado. Há uma organização, as coisas não se faz sem ordem, o bem não se constrói sem ordem. Segundo, também do Livro dos Médiuns, capítulo 25. Opa! Segundo vai para amanhã, já terminamos nosso horário. Passa tão rápido. Então amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.